Oi, gente! Voltei para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre um livro que muita gente conhece, muita gente já ouviu falar, é conhecido no mundo inteiro, muita gente já leu, que é O Diário de Anne Frank. E antes de começar a falar sobre isso, eu queria que vocês deixassem um like aqui embaixo, se inscreverem no meu canal e deixarem nos comentários sobre vídeos que vocês querem que eu faça, sobre livros, sobre dicas para vestibulares, o que vocês quiserem que eu faça relacionado a estudo, que eu faço para vocês. E agora, antes de começar a falar sobre o Diário de Anne Frank, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico em que ele foi escrito, sobre a Segunda Guerra Mundial. E por que que a Anne contava isso no diário dela, o que aconteceu com a família dela, por que de todo o contexto que ela deixou no diário. Enfim, vamos começar. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais. Aconteceu por 6 anos, durante os anos de 1939 a 1945. Nesses 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Dentre essas 60 milhões de pessoas estavam mulheres, homens, crianças de colo, mulheres grávidas, judeus, religiosos, soldados, muita gente morreu. O estopim para o começo dessa guerra foi a Alemanha ter invadido a Polônia, os soldados alemães terem invadido a Polônia. Antes de invadir a Polônia, eles já tinham invadido diversos outros lugares, mas o estopim mesmo foi a invasão da Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Teve dois grupos que se enfrentaram, foram divididos em dois grupos, os aliados e o eixo. No grupo dos aliados estava Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. E no grupo dos eixos estava Itália, Japão e Alemanha. A Alemanha principalmente, né, que é a grande atração dessa Segunda Guerra Mundial. A guerra ela teve fim no dia 2 de setembro de 1945, quando os nazistas se renderam aos aliados. E por que aconteceu essa guerra? Qual que foi a causa principal? A causa principal foi o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. E por que isso aconteceu? Porque no final da Primeira Guerra, a Alemanha não aceitou a derrota. A Alemanha achou que foi errado, que eles deveriam ter ganhado, não aceitou de jeito nenhum a derrota. Não aceitou perder. Então, isso gerou uma grande revolta nos povos alemães. Além de tudo isso, também teve a humilhação que eles sofreram por conta do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes colocou fim à Primeira Guerra Mundial e prejudicou muito a Alemanha. Foi uma humilhação muito grande à Alemanha. Por quê? Porque o tratado ele proibiu a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limitou o número de 100 mil soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização extremamente alta e a entregar suas colônias para os países que a derrotaram. Para piorar tudo isso, na década de 1920, a Alemanha sofreu uma grande crise econômica duríssima que levou o país à falência. Essa crise ela foi agravada com a crise de 1929, que por sua vez reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários fascistas pela Europa. Em 1933, Adolf Hitler subiu ao comando da Alemanha. O principal que Hitler queria era iniciar uma campanha de recuperação da Alemanha e de doutrinar a população e perseguir as minorias. Então, para Hitler, ele queria vingança. Ele queria recuperar tudo que a Alemanha perdeu na época da Primeira Guerra. Ele queria mostrar para os outros países que eles podiam, que eles que mandavam em tudo. Ele queria ser superior a todo mundo. E por que os judeus entram nessa história? Porque para os alemães, eles eram os únicos descendentes puros de arianos, de modo que Hitler considerava seu povo superior. Então só os nazistas eram bons, só os nazistas podiam sobreviver e só eles importavam, porque os outros povos não importavam. Então nessa guerra de Hitler que Hitler fez, muitos judeus morreram, mais de 6 milhões de judeus morreram nos campos de extermínio nazista. Dentre esses campos de extermínio está um bastante famoso que muita gente já conhece, muita gente já ouviu falar, que é o campo de concentração de Auschwitz. Foi um dos campos que mais matou pessoas judias, que essas pessoas mais sofreram
Foi uma época extremamente triste. E, enfim, foi isso a principal causa, foi isso, um resuminho do que foi a Segunda Guerra Mundial pra gente conseguir entender o contexto do livro, o contexto do diário de Anne Frank. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho do livro. O livro, ele foi escrito por Anneliese Mary Frank, que é o nome completo de Anne Frank. A gente fala Anne Frank, mas o nome dela é Anneliese Mary Frank. Ele começou a ser escrito entre os dias 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época já estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, porém ainda não tinha tomado proporções extremamente graves. E o Hitler, os nazistas já estavam impondo regras aos judeus, aos religiosos, como, por exemplo, não tinham atendimento à saúde, as crianças não podiam frequentar a mesma escola que os outros, não podiam se socializar com os alemães, com as outras pessoas, não podiam usar transporte públicos, tinha um horário para entrar e um horário para sair de casa. Então já começou uma regra ali difícil, só que ninguém imaginava que ia tomar a proporção enorme que isso tomou. Até que a Anne já imaginava isso, os pais de Anne já imaginavam, porque a Anne é uma garota muito inteligente. E ela conta no começo do diário dela que os próprios pais já falavam dessas coisas, só que tentavam desmentir perto dela o que estava acontecendo. Só que a Anne, no fundo, já sabia que isso não ia dar certo, que eles teriam que fazer alguma coisa rápido. A Anne, ela nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no dia 12 de junho de 1929. No aniversário dela, ela ganhou esse diário e ficou com ele por 3 meses, antes de começar a guerra. Depois de começar a guerra, ela levou o diário também, só que já começou a tomar uma outra proporção de escrita do diário. Até então, ela só usava o diário para escrever como foi a escola, os amiguinhos que ela tinha. E na época, o pai de Anne já estava programando uma saída de emergência se acaso precisasse, porque ele já sabia que ia precisar. Então, 3 meses depois de ela ganhar o diário, eles se esconderam em um anexo secreto junto ao escritório do pai de Anne, que é o Otto Frank. A mãe de Anne é a Edith Frank e a irmã de Anne, Margot Frank. Os 4 se esconderam no anexo secreto em Amsterdã. No diário, a Anne vai contar sobre a vida dela, o que ela escutava nos noticiários, as pessoas as confusões que tinha dentro da casa, que além dos 4 da família de Anne que morava lá no anexo, que estava se acomodando no anexo, também tinha a família Van Damme, que morava junto, que foi morar junto com eles depois de um tempinho depois de começar toda essa guerra. E eles contavam as dificuldades que eles passavam, que eles tinham que ficar quietos das 8 da manhã, antes das 8 da manhã até as 5 da tarde, por exemplo, que eles tinham que seguir uma sequência de regras extremamente rígidas para ninguém descobrir que eles estavam lá. Não podiam fazer barulho, não podiam ouvir coisa muito alta, rádio. Então a Anne, ela meio que cresceu solitária, porque a Margot Frank, ela nunca se deu bem com a irmã, entendeu? A Anne nunca se deu bem com a Margot, ela conta sobre as brigas que elas tinham, ela conta que ela não gostava da mãe dela, não gostava da Edith, porque a Edith, ela defendia a Margot e nunca defendia a Anne. Então a Anne não gostava da mãe dela, ela fala no diário que ela gostava mais do pai, que ela não sentia aquele amor pela mãe. Ao longo, ela vai contar sobre os Van Damme, como que era a senhora Van Damme, que ela descrevia ela como uma senhora rabugenta que reclamava de tudo. E eles tinham um filho, os Van Damme tinham um filho, que com o tempo a Anne começou a se apaixonar por ele, mas no finalzinho mesmo da escrita do diário, ela começou a se apaixonar por ele, ela contava do primeiro beijo que ela deu nele, contava de muitas coisas normais de adolescentes. Ela contava sobre o dinheiro da família, contava sobre o que eles tinham que comer. Muitas vezes eles tinham que comer coisas estragadas, porque não tinham condições para comprar, não tinha como sair. E nesse anexo secreto, nesse mesmo ambiente de escritório, né, tinha mais pessoas que trabalhavam juntos. E algumas dessas pessoas ajudavam a família Frank a comprar alimentos, a comprar coisas. E
defendiam a família Frank contra os nazistas, né? Só que sempre muito por debaixo da saia, assim, muito escondido, porque se os soldados descobrissem, ia ser preso a família Frank e as pessoas que estavam ajudando. Então, era sempre uma coisa tipo de espião, uma coisa extremamente silenciosa, extremamente programada, tinha tudo certinho, tinha hora para acordar, tinha hora para dormir, tinha hora para almoçar, para tomar café. A comida era sempre muito bem separada. Então, tinha muita regra para tudo. Aí ele conta que sentia saudade de ir pra rua, de brincar, de andar de bicicleta, de conversar com os amigos. Ela conta que ela via muita. Porque ela morava. Porque ela via lá pela janela que muitos soldados com judeus, com pessoas. Maltratando essas pessoas que eles consideravam inferiores a ele. Então a Anne falava que ela sentia tudo aquilo que as pessoas estavam passando, porque ela tinha onde se esconder, mas aquelas pessoas não tinham. Então foi uma época extremamente difícil para Anne, ainda mais ela que estava numa época de adolescência, que essas adolescentes, ela quer sair de casa, ela quer conversar com os amigos, mas não podia, ela tinha que ficar ali e ela entendia isso. Eles ouviam os noticiários e eles torciam para cada notícia boa do noticiário, de invasão dos povos dos aliados contra os eixos, eles torciam para tudo isso, torciam para coisas boas acontecerem, porque era a única esperança que eles tinham, né? Ouvir alguma notícia boa no noticiário. E nesse meio tempo que a Anne ficou lá, ela estudava muito, ela era uma garota muito inteligente. Ela estudava, ela falava outras línguas, ela gostava muito de ler, e ela conta que a mãe dela sempre deixou ela ler bastante coisa, e só que alguns livros ela não podia ler porque não era pra idade dela, só que a Margot podia ler, mais uma coisa que elas brigavam ali, né? E, enfim, ela conta a história dela, a vida dela, como foi no anexo secreto, até que no dia 4 de agosto, os soldados nazistas, eles detiveram todos os judeus que estavam escondidos em Amsterdã, que era onde a Anne estava, na cidade que a Anne estava. E, consequentemente, eles separaram a família Frank, levando-os para os campos de concentrações. A Anne, ela veio a falecer junto com a irmã dela, Margot, no campo de concentração de Bergen-Belsen por tifo, que foi uma doença que, quando tinha 15 anos, tifo foi uma doença, uma pandemia que eles acabaram sofrendo na época da Segunda Guerra Mundial. Uma bactéria. Ela acabou falecendo com a irmã quando tinha 15 anos. A mãe de Anne morreu em Auschwitz, na Polônia, e o pai de Anne foi o único sobrevivente do Holocausto. Depois de passar alguns anos, o diário de Anne ele foi encontrado pela secretária que trabalhava com o pai de Anne e que havia ajudado a família a se esconder durante esses 2 anos que eles estavam escondidos dentro do anexo. Ela entregou o diário ao Otto, que publicou o livro e acabou criando uma fundação em 1963 na Suíça, que se chama Fundação Anne Frank. Hoje, o livro ele é vendido no mundo inteiro, já foi traduzido para mais de 60 idiomas, muita gente conhece, muita gente leu o livro. Eu acho que não tem uma pessoa no mundo que nunca ouviu falar sobre o livro. É um livro bastante conhecido, muita gente já leu, que emocionou muita gente, e de pensar que esse diário é apenas um no meio de milhões de judeus que morreram, é apenas a família da Anne no meio de muita gente que sofreu, no meio de muita gente que morreu. Então, hoje ele serve como lição pra gente, né? Pra gente ver como que foi difícil aquela época, pra gente ver até que ponto a humanidade consegue chegar, como que as pessoas conseguem ser tão cruéis, assim, a esse ponto, né? De chegar a matar outras pessoas, crianças, mulheres, todo mundo, simplesmente por se achar superior às outras raças, né? Hoje em dia, a gente pode encontrar os manuscritos verdadeiros, o diário verdadeiro de Anne, na Anne Frank House, em Amsterdã, que foi o anexo em que ela ficou escondida com a sua família. E ele é aberto para visitação, e eu nunca fui, mas eu imagino que deve ser muito interessante. Já tem um documentário maravilhoso na Netflix que fala sobre Anne Frank, fala sobre
as pessoas que sofreram, os judeus que sobreviveram e os parentes, os netos, os filhos dessas pessoas judias que sobreviveram aos holocaustos. Eles contam como foi difícil, como era dentro dos campos de concentrações, como os nazistas os tratavam. E tem um livro maravilhoso também que é Depois de Auschwitz, que conta a história da meia-irmã de Anne Frank, que o pai de Anne Frank, Otto, acabou se casando com a mãe dessa menina. E conta sobre como foi antes, como foi depois, durante a guerra, quando os judeus foram libertados, como que foi toda essa história. E tem também um filme maravilhoso no Netflix que eu assisti e gostei demais, que chama Amarga Sinfonia de Auschwitz. Conta a história de uma mulher que ela cantava muito bem, ela tocava piano muito bem, ela fazia parte do musical dentro do campo de concentração, então ela tinha um pouco mais de privilégio do que os outros judeus por ela ter esse dom que ela tinha. Mas daí esse filme ele mostra o que eles sofriam, a falta de alimentos, falta de água, falta de necessidades básicas, muitos judeus morrendo por doenças ali no quarto mesmo, junto com milhões de outras pessoas. E mostra também os bombardeios que tiveram lá no campo de concentração, que estavam tendo no campo de concentração, um pouquinho perto do final da guerra. E conta muita coisa, eu recomendo bastante pra vocês assistirem, é um filme bastante interessante. Eu chorei, eu me emocionei muito porque eu gosto bastante da Segunda Guerra Mundial. Eu acho um assunto que é muito delicado, mas ao mesmo tempo é muito bom de se entender, entendeu? É muito interessante pra gente entender o que esses povos passaram, porque foi no nosso mundo, gente, foi no mesmo planeta que a gente. Se a gente hoje existe, tem essa noção sobre um pouco mais de empatia com as pessoas, é graças a tudo que aconteceu, então a história faz parte da nossa vida, mesmo que já tenha passado, faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. Então, eu gostei bastante, até hoje eu pesquiso bastante sobre coisas que envolvam a Anne Frank, gosto muito dela, ela é uma inspiração pra mim, porque sinceramente, eu acho ela uma garota muito inteligente pra idade dela. Ela tinha o sonho de ser escritora quando ela saísse do campo do anexo secreto. Só que, infelizmente, ela não veio a ver esse sonho se realizando. Hoje, ela é conhecida como uma grande escritora, só que ela não chegou a ver esse sonho se realizando. Então, isso é um pouquinho triste também. É emocionante porque você vê uma menina cheia de sonhos, uma menina cheia de esperanças, que apesar de tudo que estava acontecendo na vida dela, ela ainda tinha esperança de sair, de ser feliz, de ver os amigos, de estudar, de fazer tudo que ela queria ser, de ser uma escritora famosa. Você vê tudo isso acabando, entendeu? Acabando num passar de segundos, assim, por causa de pessoas que não aceitam as diferenças, por causa de pessoas cruéis, pessoas que, infelizmente, não aceitam isso, não aceitam pessoas que se acham superiores, entendeu? E eu recomendo, quem ainda não leu o Diário de Anne Frank, eu recomendo ler também, porque foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, se não o melhor. E me emocionou bastante, me mudou como pessoa, mudou o meu pensamento. Gosto bastante de ler e esse livro mudou o meu pensamento por completo. E é isso, gente. Terminei aqui de falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima vez, né? Porque eu não sei quando eu vou gravar o próximo vídeo, mas até o próximo. Deixem aqui nos comentários sugestões, deixem um like, se inscrevam no canal, e porque me ajuda bastante. E tchau!